Olá pessoal, eu aqui de novo. Que mostra o tempo de gravação. Olá pessoal, eu aqui de novo. Olá pessoal, eu aqui de novo. Passei um tempo aí sem gravar vídeo, sem postar nada no canal. Achei que ia ser mais fácil manter a constância, mas né, eu não vivo de YouTube como vários. E o objetivo aqui, como eu já falei, não é fazer dinheiro com isso, ganhar a vida de youtuber, né? Eu não quero ser youtuber, quero passar conhecimento. Dei umas estudadas nos próximos vídeos, no próximo material, tô gravando. Tô lançando esse vídeo aqui para postar umas informações que eu acho interessantes, certo? Principalmente para quem se inscreveu no canal, gostou e tá esperando um próximo vídeo aí. Então, vai sair o próximo vídeo. Vou fazer sobre acionamento simples de um pino apenas, sem precisar escrever aquele trecho todo, sem precisar escrever no registrador todo do microcontrolador. Com o microcontrolador ATmega 328P, é um dos principais que eu vou trabalhar, que é o que funciona no Arduino. Outra coisa é fazer vídeos menores, né? Me falaram muito várias pessoas, faz um vídeo menor, 1 hora de vídeo, ninguém quer assistir esse tempo todo. Então vou tentar gravar vídeos até maiores e picar eles. Dei uma mexida no Adobe Premiere, tô dando uma estudada, né? Eu tenho o Alura, eu estudo pelo Alura. Então, só que no Alura eu estudo mais coisas como Python, C Sharp, e alguns cursos que eu olho lá, procuro lá de IoT, mas até agora assim, nenhum foi interessante para mim, né? Dos que tem lá de IoT, mas estou fazendo alguns e aí comecei a fazer o de Adobe Premiere para aprender a formatar vídeo, para editar vídeo, porque editando nos vídeos eu posso fazer até vídeos menores, né? E tirar alguns erros de gravação que no meu vídeo, quando eu tô fazendo aqui assim, gravando, ligar a câmera e gravar, eu vou direto, né? Passo direto. Acontece alguma coisa, tem um vídeo até que eu dei um espirro e não tem como tirar isso sem a edição. Então eu tô trabalhando nisso. Eu quero também deixar um status de como é que tá esse projeto que eu anunciei lá no LinkedIn que eu tava fazendo e como é que tá a pesquisa dele, certo? Primeiro, um projeto, muita gente. Eu vi um vídeo hoje, estava assistindo um vídeo do canal da Laboratório da Júlia, certo? Um amigo meu me indicou esse canal dela e eu gostei bastante. Eu até indico a vocês o canal dela, é um canal bem interessante. Eu vou mostrar aqui qual é o canal. Ó, esse canal aí. E esse vídeo dela, como eu faço meus projetos para Arduino, ela explicando, é bem interessante, certo? Então eu recomendo que vocês assistam lá e eu vou falar praticamente o que ela já falou, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Que é o seguinte, eu já trabalho com um projeto como projetista profissionalmente, ganhando a vida com isso, ganhando meu ganha-pão, né, minha fonte de renda, já há muitos anos, né? Eu comecei como projetista quando eu fui trabalhar numa empresa chamada Coblitz, né? Areva Coblitz, e eu comecei como projetista de sistemas de automação industrial. E lá onde eu tive os meus primeiros contatos, assim, comecei a aprender o que era ser um projetista, que muita gente vê na internet, né, um projeto legal, tem uma ideia e diz, eu vou fazer esse projeto. E projetista muitas vezes é muito mais trabalhar com documento do que com a mão na massa, do que com programação, do que com montagem em si. A gente tem que documentar muita coisa. E é exatamente isso que a Júlia fala, né? Explica no canal dela e eu aprendi dessa forma no começo. Trabalhar com um projeto dessa forma, né? Trabalhar pesquisando, fazendo essas coisas com... Nossa, esse boné tá torto, não? Eu tenho esse stick. Mas voltando lá. Então,
Eu comecei esse projeto aqui. Qual é a ideia disso aqui? Um amigo meu lá na empresa, ele tem uma impressora 3D e ele imprimiu uma dessa aqui para ele com LEDs dentro, certo? Que é só uma lumináriazinha. E essa foi uma das impressões dele que não saiu conforme ele queria. Saiu com uma falhazinha aqui dentro. Saiu com uma falhazinha, com os encaixes, entre outras coisas. Ela tá um pouquinho também, ó. Eu não sei se na câmera vai dar pra ver, mas ela tem umas falhazinhas, tá vendo, ó? Ela apresentou umas linhas, coisa besta. Mas a dele ficou bem mais lisinha, ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Tá vendo, ó? Ficou tipo uma linha. Que isso na impressão 3D é o seguinte: a impressora está imprimindo, ela vai imprimindo camada por camada aqui, e ele colocou no programa lá de fatiamento para ela sempre começar do mesmo ponto. Então, como ela sempre começa, ó, pronto, ó, tá vendo? Como ela sempre dá a volta para aqui, peraí, calma, para aqui, aí sobe, aí dá uma outra volta, para, sobe, dá uma outra volta, para, sobe. Então foi criando essa linha aqui. Tem um outro algoritmo que você faz para ela sempre começar em um ponto diferente aqui do círculo, para que não crie essa falha, essa linha aqui. Só que para mim isso aqui não interessa, né? Tipo, para o meu plano. Porque ele foi e perguntou: oh, tu quer para tu isso aqui? Eu disse: quero. Vou fazer uma coisa legal com isso aqui. Porque quando eu vi isso aqui, eu pensei logo no Google Home. Certo? O Google Home eu tenho ele um aqui em casa, mas eu tenho aquele mini, que é o mais baratinho, né? É R$ 200, 250. Eu comprei um Google Home para mim e uso ele aqui em casa. Depois eu faço também um vídeo mostrando como ele funciona aqui em casa. Só que isso é uma coisa que já tem, a internet já tem muita gente mostrando. Mas eu posso mostrar, né? Eu tenho alguns interruptores, tenho um Google Home. E eu queria o Google Home grandão. Só que ele é bem mais caro. E aí, quando eu vi isso aqui, me lembrou o Google Home. Então, eu pensei, eu vou montar um Google Home aqui dentro. E isso foi uma ideia, como a Júlia lá fala, né? Ah, vou documentar a ideia. Eu pensei na ideia quando ele me entregou isso aqui vazio. E eu disse, vou fazer um Google Home aqui dentro. Como eu vou fazer isso? E aí eu comecei a pesquisar algumas tecnologias. E aí, por isso que eu já estou fazendo. Por quê? O que é que acontece? Vou abrir aqui e mostrar as peças separadas. Primeiro, isso aqui é só a tampa. Vai ser só a tampa mesmo. Certo? Para deixar bonitinho. E aqui tá das coisas principais que eu vou usar. Um ESP32, certo? Esse aqui é o Node MCU do ESP32. Qual a vantagem do ESP32? Ele é essa plaquinha que é o Node MCU, tá com o microcontrolador. O ESP32 que tá aqui, ó, esse módulozinho que tem essa latinha aqui em cima, é um microcontrolador, certo? Ele é um microcontrolador que tem embutido dentro dele já um Wi-Fi, certo? Uma placa, ele tem um circuito de conexão wireless Wi-Fi. Wireless é uma coisa, wireless significa sem fio, então Bluetooth é uma tecnologia wireless, certo? O NFC é uma tecnologia wireless. E o Wi-Fi é um dos tipos de wireless, assim como Bluetooth, como Zigbee, Wi-Fi é um tipo de wireless que consegue trafegar a rede nele TCP/IP, certo? Como a Ethernet. Só que a Ethernet é no cabo, né? Então, mas ele é praticamente uma Ethernet, ele roda o TCP/IP wireless. E aí, o que é que acontece? Eu pensei em colocar ele aqui, porque aí eu conecto ele na internet. E aí eu li e estava pesquisando sobre uma API da Google para que você possa colocar dispositivos que você fizer em contato com o Google Home. Ou seja, na hora que você falasse lá, ok, Google, ele já respondeu lá no quarto. Quando você falasse essa palavra, ele iria identificar. Aí o Google iria pesquisar. E se você dissesse, por exemplo, acenda a lâmpada da sala, eu poderia colocar aqui, certo? Como lâmpada da sala e colocar um relé, e aí o Google, isso aqui iria ficar conectado na internet, o meu ESP, entenda, o meu ESP ia ficar conectado na internet.
ia ficar conectado no servidor, no serviço da Google, na API que eles disponibilizam, né? E aí, o meu Google Home está conectado também. E aí, um comunicaria com o outro. Então, comecei a pesquisar e estudar isso aí. Fui atrás de algumas pessoas da própria Google, que eu tenho conhecimento com essas pessoas, troquei uma ideia, como é que funciona isso, dá para fazer, e aí eu comecei a estudar. Só que no meio desse caminho, eu comecei a encontrar entraves. Comecei a encontrar coisas que eu comecei a ver que não eram tão legais. Por exemplo, quando você começa a botar muito dispositivo na sua rede wireless, aqui em casa já tem bem uns 5 ou 6. A rede começa a ficar mais lenta. Porque você está tendo muito dispositivo na sua rede. Então o ideal era eu conectar um dispositivo na minha rede wireless, no meu roteador que está aqui em cima. Ó. Então eu iria conectar, aqui. Eu iria conectar um dispositivo no roteador e os outros dispositivos da casa nesse meu dispositivo. Aí minha ideia começou a tomar forma. Eu vou usar essa basezinha como Google Home, mas eu vou fazer o seguinte: todos os interruptores da casa, porque aí ó, só na minha sala aqui eu tenho 4 pontos de luz. Aí eu tenho mais 2 pontos de luz na varanda. Já vai para 6. Aí tem um no corredor aqui. Isso aqui, ó. Opa. Não consigo apontar. Mas vocês estão vendo a lâmpada aqui em cima dessa porta do lavabo. Então, já é outro ponto de luz. No meu quarto são 3 pontos de luz. Aí tem minha suíte, o banheiro do quarto, 2 pontos de luz. Tem um outro quarto, mais 2 pontos de luz. Tem a porta daqui da frente, 3 pontos de luz. Tem a cozinha, 3 pontos de luz. Então, imagina se eu fosse colocar em cada ponto de luz desse, por exemplo, um interruptor Sonoff. Por mais que alguns locais, como por exemplo no quarto, é um interruptor com 3 teclas, e eu colocaria só lá um Sonoff de 3 teclas, mesmo assim eu teria que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que uns 8 interruptores Sonoff, daquele tipo Sonoff. Por mais que eu colocasse um ESP dentro de cada interruptor, dentro de cada caixinha de interruptor, eu iria ter que colocar 8 dispositivos na minha rede. E isso é um problema. Além de ter esses 8 dispositivos na minha rede, eu comprei uma plaquinha, deixa eu ver se ela tá aqui, tá. Comprei essa plaquinha. Tem 2 relé aqui, ó, e eu já poderia ligar no meu ESP, né? Ou num Arduino qualquer, e conectar no Wi-Fi e ligar e desligar. Isso dá de boa. Só que quais são os problemas? Vamos lá, os problemas. Primeiro, eu tenho que ter um retorno para saber se a lâmpada está ligada ou desligada. Não é simples assim. Não é eu colocar o relé lá, aí eu mando ligar. Só que, por exemplo, se eu falar, Google, desligue a lâmpada da sala, se ela já estiver desligada, o que é que ele vai fazer? E se ela estiver ligada e eu quiser desligar? Aí eu vou dizer ligue para ela desligar, porque vamos imaginar a seguinte situação. A lâmpada da sala está desligada. Aí eu vou lá e ligo ela manualmente. Certo? Liguei na tecla. Alguém aqui em casa chegou, minha esposa chegou, ligou na tecla. Não quis falar com o Google. Aí eu fui pro quarto, tá na hora de dormir. Eu não quero levantar do quarto para vir apertar a tecla para desligar a lâmpada. Então lá do quarto eu falo, né? Rapazinho, desliga a lâmpada da sala. E na hora que eu falar isso, como é que ele vai saber? Para ele sempre teve desligada. Porque na hora que a pessoa apertar a tecla, ele não vai saber que a lâmpada está ligada. Então ele tem que ter um retorno. Isso aqui não faz o retorno. Certo? Uma forma que a galera usa, tem umas formas que o pessoal usa que é até bem mal feito. Tipo, você colocar o relé em série com o interruptor. Aí você manda desligar, desliga. Você manda ligar, liga. Mas aí se você desligar no interruptor, você não consegue ligar mais. Aí, pessoal, sobe um pouquinho o nível, né? O pessoal que entende de elétrica. Compra um interruptor three-way com 3 pins e liga isso aqui no interruptor three-way. E aí faz um three-way dentro da caixinha só. E aí, o que é que acontece? Tô olhando um tempo aqui, 14 minutos. Quando você olha esse interruptor, você manda ligar, manda desligar e ele fica nesse teco-teco.
Só que se você. Aí não tem o retorno. Se você desliga pelo interruptor, o Google não sabe que desligou. Então você teria que fazer um retorno. Para você fazer um retorno, você tem que ter um sensor de tensão ou um sensor de posição da outra tecla. Então você tem que colocar isso aqui dentro. Então chegou uma hora que eu parei e pensei: ah, é mais fácil, é mais simples para mim colocar um Sonoff. Mas aí continuei pesquisando. E aí foi nessas pesquisas que eu encontrei isso aqui, ó. Isso aqui que é o ouro. Home Assistant. E o que é esse Home Assistant? Ele é um sistema, é como se fosse um sistema operacional. Ele é um sistema que você instala em um computador. Ele é um sistema Linux. Deixa eu apagar aqui, tirar da captura de tela para explicar. Ele é um sistema Linux, como se fosse um sistema operacional. Na verdade, ele roda um sistema operacional, uma versão do Ubuntu. E ele funciona dentro de um computador. Pode ser dentro de um computador Windows com a máquina virtual rodando. Pode ser dentro de uma Raspberry. A galera usa muito Raspberry. Eu não tenho uma Raspberry aqui. E eu comecei a pesquisar e estudar. Uma coisa sobre o projeto que vocês vão entender e vão aprender sempre com o passar do tempo. Um projeto às vezes demora, não é porque o camarada não está sabendo fazer. Não adianta de nada você ter todo o conhecimento técnico de uma tecnologia, tipo, você é o cara do microcontrolador, você sabe fazer tudo com o microcontrolador. Mas um projeto não é o microcontrolador em si, né? Não é só o microcontrolador. É toda o escopo que a gente chama do projeto. Então, você tem que começar a pesquisar. Quais são as tecnologias que existem? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem de cada uma? Sair respondendo perguntas. Quais são os prováveis problemas que eu vou encontrar? No caso lá do interruptor. Quando eu mandar o Google desligar, como é que ele vai saber que a lâmpada está ligada? Se a lâmpada já estiver desligada, como é que ela vai fazer isso? E eu tenho que pensar isso, porque muitas vezes o projeto que eu estou fazendo, a tecnologia que eu escolho, ela não dá suporte para uma questão que tem lá na frente. Eu já vi muitos projetos morrer por conta disso. O camarada faz todo o projeto, compra material, começa a fazer o projeto, faz o protótipo, aí na hora, não, mas ele é prescindível que ele faça tal coisa. Aí o cara, não, mas com essa tecnologia não faz. Com esse chip aqui não faz. Aí o cara gastou todo aquele dinheiro, gastou todo aquele tempo. Aí o projeto morre aí. Então tem muitos projetos que eu acompanhei depois de trabalhar na Areva, né, na Koblitz, que foi comprada pela Areva, que é uma empresa francesa de energia nuclear. Aí trabalhei na Areva, trabalhei para um projeto de Angra dos Reis 3, trabalhei em algumas coisas, mas trabalhei mais tempo com usinas de açúcar e com plantas de energia termoelétricas. Aí depois saí, fui pro Senai, trabalhei alguns anos no Senai. Depois fui trabalhar para algumas empresas na Bahia, trabalhei na AGE, ajudando com a equipe de projetistas, com a Energisa. Trabalhei com alguns projetos da Energisa aqui no Nordeste. E depois voltei para o Senai, trabalhei no Senai, depois fui para a Universidade Federal de Campina Grande, trabalhei em vários laboratórios de pesquisa lá, como técnico projetista, ajudando os professores, os doutores, os engenheiros, com vários projetos. Trabalhei em laboratório de projeto de alta tensão. Então, durante todo esse tempo, eu vi muitos projetos bons, ideias realmente incríveis, que morreram porque não foi feito um checklist antes. Não foi feito um estudo, né, de caso, um escopo. Todas as coisas que precisam, todas as coisas que tem que ser feitas e como foi feito. Não vi isso acontecer. E isso aí foi decisivo para o projeto morrer. É porque você começa a investir dinheiro e a partir do momento que aparece uma falha catastrófica, do ponto de vista de você ter gastado todo um recurso lá para fazer um determinado projeto, e quando você chega naquele projeto, naquele protótipo, o protótipo não atende o básico, é tipo, vamos fazer um protótipo de um avião. E aí você gasta o dinheiro de construir um avião. Aí você faz o protótipo, aí você diz, não, mas esse avião não voa. Ele só anda na pista porque a gente não pensou como é que ele ia voar. Certo? Então, tipo, parece uma coisa absurda, mas acontece muito.
E um dos exemplos é esse, você que eu falei. Você compra aquela plaquinha com os relés, pensa em colocar no interruptor, coloca, aciona, mas depois começa a ver essas falhas, como por exemplo, não tem retorno. E aí quando você vai pesquisar o retorno, você se quebra. E aí é onde tá. Eu pesquisei e encontrei o Home Assistant. Então, como é que funciona esse Home Assistant? É bem interessante. Ele é um servidor, ele vai ser o seu servidor de automação residencial. Então você vai deixar ele conectado no seu Wi-Fi ou conectado no seu roteador. É até bom que você conecte ele via cabo. E depois que você conectar ele, você vai ligar os dispositivos a ele. Pode ser por Wi-Fi, só que aí você pode fazer o seguinte: você pode conectar ele no seu roteador via cabo e ele criar um AP, ele criar uma rede Wi-Fi, como se ele fosse rotear o seu sinal de Wi-Fi do roteador. Tu tá aqui o seu roteador que conecta com a internet e fornece internet para sua casa. Os seus dispositivos que conectam o Wi-Fi com o seu roteador. No caso, seu celular, o celular da sua esposa, seu tablet, seu computador, seu Chromecast, seu Google Home, tudo isso está conectado. Você coloca esse computador, certo? Tem que ser uma máquina que rode Linux, porque o Home Assistant ele é uma plataforma em Linux. Então você vai conectar esse computador. Aí você pergunta, pode ser um computador qualquer? Pode ser um computador de casa? Pode. Só que aí ele vai ter que ficar ligado 24 horas, certo? E ele não vai ficar tendo acesso, digamos assim, à internet como você pensa, sabe? Ele não é um aplicativo que vai ficar rodando no computador, não. Você vai ter um sistema operacional no computador. Você não vai estar o Windows rodando no seu computador. Você vai formatar o seu computador, instalar esse sistema operacional do Home Assistant e o seu computador vai ficar só para isso. Então, tipo, você perdeu o seu computador para isso. Aí a galera começou a rodar isso em Raspberry. Porque você compra uma plaquinha Raspberry, monta o sistema, deixa lá em cima, não precisa nem teclado, nem mouse, nem nada. E aí, essa Raspberry ou esse computador vai criar uma rede Wi-Fi, ele tem Wi-Fi, e os seus dispositivos que você for criando, tipo os interruptores, as teclas, entre outras coisas, você vai conectar esses dispositivos nesse seu dispositivo, nesse seu computadorzinho. E aí é onde está a mágica. Esse seu computadorzinho, como ele é um servidor, ele é quem vai fazer o seguinte: ele vai pegar os sinais do... Acho que o microfone está estourando, vou baixar um pouquinho aqui, pronto. Ele vai pegar os sinais dos dispositivos que você colocou dentro de casa, os interruptores, das lâmpadas, das caixinhas de som, ele lê. Ele quem faz o tratamento dessas informações e ele conecta via internet. E aí só é ele que vai estar conectando via cabo com seu roteador. E aí ele vai lá na API do Google e interage com ela. Então se você fala, né, ok, e o nome lá você fala lá Google, liga a lâmpada da sala, o que é que acontece? O Google vai no Home Assistant e diz, tá mandando ligar a lâmpada da sala. Aí o Home Assistant é meio como se ele dissesse, deixa comigo. Aí o Home Assistant vai, liga a lâmpada da sala, volta pro Google e diz, ligou. Liguei a lâmpada, tá ligada. Isso traz muita vantagem, muita. Aí qual foi a primeira ideia que eu tive? Vou colocar o Home Assistant aqui dentro. Só que aí eu tinha que colocar uma Raspberry aqui dentro. Fui estudar mais e descobri uma coisa. Quando a galera bota o Home Assistant no cartão de memória e coloca esse cartão de memória na Raspberry, o Home Assistant fica rodando nesse cartão de memória fazendo vários acessos. E o cartão de memória corrompe, certo? Queima o cartão de memória. Porque o cartão de memória, se vocês não sabem, ele é uma memória era uma memória flash, mas ela não é feita para tantas gravações. Tipo, ela tem um limite de gravações. Por exemplo, 10 milhões de gravações. Eu nem sei o número, mas vamos dizer, por exemplo, 10 milhões de gravações. Depois que ela grava essas 10 milhões de vezes, grava e apaga, grava e apaga, grava e apaga, ela se danifica, né? Ela destrói. Então o cartão de memória ele tem essa limitação.
E aí é onde tá. Quando você coloca o Home Assistant, o dia todinho funcionando, ele fica fazendo vários acessos nesse cartão de memória. Então o que é que uma galera tava fazendo? Pegava um SSD, fazia uma adaptação para ligar o SSD no Raspberry, e aí a Raspberry funciona adaptado ao SSD, ligando o SSD na portinha do adaptador do SD card, do mini SD card no Raspberry, o SSD não daria esse problema, só que aí começava a ficar caro. E aí, estudando e pesquisando, e indo no site gringo e lendo, eu encontrei uma coisa incrível. TV Box. Essas caixinhas aqui de TV Box, eu tenho, que é essa aqui. E aí eu comecei a ver a galera dizendo, ó, isso aqui é um computador, roda Android, mas você pode formatar ela e instalar o Linux aqui dentro, instalar o Home Assistant aqui dentro. E aí você conecta ela no seu roteador através da porta de Ethernet. E ela cria o Wi-Fi e pronto. Você não precisa nem teclado, nem mouse, nem nada. Só precisa alimentar ela e conectar no seu roteador. E o sistema rodando aqui dentro. Para acessar o Linux dela e acessar tudo, você acessa via terminal serial com o PUT, certo? Aquele PUTTY. Então você vai lá, acessa, abre um console e vai com as linhas de comando mesmo, inicializa o servidor, instala lá os sistemas, vai tudo rodar direitinho. Aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Mais uma coisa que eu estou pesquisando e estudando. Quando eu comecei a pesquisar, essa TV Box que eu tinha, que era a mais vagabundinha, eu usava muito ela antes de eu ter o Chromecast. Que tá ali, né? Vocês estão vendo tá o Chromecast rodando aqui atrás. Porque minha televisão, como ela não é smart, ela é só uma TV LED, então eu tinha comprado isso aqui mais para dar essas aplicações de smart. Só que ela é uma TV Box baratinha que eu comprei, e a que tinha aqui no mercado para vender aqui em João Pessoa. Foi onde eu encontrei. Então, ó, ela roda, diz ela, né, que é o Android 10, 64 GB de memória. Aí deixa a câmera focar. Aí 64 GB e tal. Ela até funcionou legalzinha pra mim. Antes dessa eu tinha uma outra que eu tive até raiva e joguei fora, que era mais fraca que essa aqui. Só que aí o processador que vai dentro dessa camarada aqui, que é um tal de RK, se eu não me engano, eu já pesquisei, o processador que vai nela não dá suporte a isso. Então essa TV Box aqui, MXQ, na comunidade oficial não é recomendado que use. Só que aí eu fui pesquisar mais, né? Fui estudar mais sobre esse assunto de rodar Linux numa TV Box. Por quê? Uma TV Box dessa aqui você consegue encontrar ela por R$200. No OLX você consegue encontrar até por 200. Se você instalar o Linux nela, você roda. E roda igual no Raspberry. Se você quer fazer uma aplicação com Linux, com servidorzinho, com a plaquinha Raspberry, e você não quer usar aqueles GPIO, que são aquelas entradas e saídas, você não precisa conectar nada, você quer rodar só um servidor para serviço web, você consegue com a TV Box e é mais barato do que a Raspberry. Bem melhor. Então eu comecei a estudar quais são as versões Linux que roda e eu encontrei algumas versões em Linux que rodam nessa TV Box aqui. Então é o que eu estou fazendo agora. Eu estou estudando. Fica de cabeça para cima. Pronto. Eu estou estudando essa TV Box aqui para rodar o Linux nela. Para usar ela como até um mini computador para mim. E não usar mais como TV Box. Mas aí eu fui pesquisar e encontrei a galera falando dessa TV Box. TX3 Mini. Essa é a TV Box que é aconselhado você usar no Home Assistant. Então é essa aqui. Ela é até menorzinha, mais bonitinha até, ó. Então eu comprei essa aqui, também foi R$200, o mesmo preço da outra. E aí eu ainda nem gravei, nem formatei ela, nem nada. Eu só liguei ela para ver se ela estava funcionando. Funcionou. E aí eu vou fazer isso. Eu vou dar uma estudada nela e eu vou ver se eu consigo rodar aqui o Home Assistant. Porque eu rodando ele nessa TV Box aqui, nessa 3x3 Mini, eu vou começar a fazer. E aí eu conecto não só essa ESP nela, como eu saio conectando também outros dispositivos. Eu tenho uma ruma de Arduinos aqui. Então, ó,
eu tenho Arduino Nano, eu tenho a ESP826601, certo? Eu tenho esses cartãozinhos aqui, eu tenho vários cartãozinhos desse aqui, ó, o microcontrolador solto assim, da ESP. Eu tenho um Arduino Uno, tenho um Arduino Mega, eu tenho as placas da Chip Kit com microcontroladores de 32 bits. Então, o que é que acontece? Eu vou começar desenvolvendo isso aí. Só que antes eu estou fazendo aquela etapa de pesquisa, certo? E nessa etapa de pesquisa, uma das coisas que eu cheguei é nisso aqui. Então eu tenho que estudar, tenho que verificar, tenho que validar, tenho que testar. Vou instalar o Home Assistant nessa camaradazinha aqui, estudar, ver como é ainda. E aí eu penso em trazer vídeo disso para vocês também. Por quê? No momento em que eu instalar o Home Assistant, aí como é que vai ficar a minha arquitetura? Eu vou instalar o Home Assistant nessa TV Box e vou colocar lá em cima. Aqui do lado do ladinho aqui, ó. Entre as cervejas ali, as bebidas e o roteador. Vou deixar ela aqui. Aí eu vou conectar esse camarada aqui a ela via Wi-Fi. E aí os dispositivos da casa que eu vou fazendo, eu vou conectando com ele ou com ela. Aqui eu comprei uma caixinha de som daquelas, ó, baratinhas, já desmontei, tirei tudo. E a ideia aqui, ó, fiz esse negócio aqui, que a ideia é para colocar ela aqui dentro. Então eu vou colocar ela aqui dentro. Ela vai ficar aqui, penduradinha assim. E esses fios vão ligar na minha eletrônica, que eu ainda vou terminar de montar aqui dentro. Talvez até saia a hélice daqui de dentro. Tudo isso eu estou planejando, projetando, desenhando ainda. Então fiz esse sistemazinho mecânico para segurar ela aqui em cima assim, ó. E ela segura nessa tampinha aqui, ó. Que aqui é onde, quando você vê lá no LinkedIn, aqueles LEDs acesos, são esses aqui. São 4 LEDs RGB. E aqui tem o conector deles. E esses LED RGB, eu vou colocar eles aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí, eles ficam lá no fundo. E eu vou ligar o cabo e trazer para cá. E aí vai acender aqui, é onde eu vou usar os LEDs para indicar aqui a minha operação. Neles tem essas ranhurazinhas aqui, ó. Tá vendo? Que é onde eu vou prender aqui assim, dessa forma, a minha, ó, a minha caixinha. Vai ficar presa assim. Aí tem esses rasos aqui, onde eu vou entrar dando a volta aqui com essa. Aí eu vou prender todinho aqui. E aí vai sair um cabo daqui. E esse cabo que vai sair daqui, aí, vai descer e vai ligar com esse outro cabo aqui no sistema. E ainda eu vou fazer o sistema de som lá. E aí vou colocar um microfone também. Então tudo isso são coisas do projeto que estão sendo, né, desenvolvidas. Já tenho também um cabo aqui, ó. Fiz o cabo, jampeei ele bonitinho. Então ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo? E aí esse cabo desce, liga lá. Aí tem outra coisa, tô pesquisando. Quando eu trabalhava em indústria, existe um sensor capacitivo. Eu posso colocar ele aqui dentro e eu ajustar a altura dele para quando eu tocar aqui em cima ele reconhecer. Então eu precisaria desse sensor. Procurei esse sensor pequenininho para Arduino, não tem, porque os sensores capacitivos de Arduino são os de toque. Aí eu teria que rasgar aqui. Aí eu não quero fazer um buraco aqui, eu quero que fique assim. Então eu tô vendo algum sensor. Tem uns industriais que eles funcionam exatamente assim. Eu poderia encostar eles aqui, encostar mesmo. Ele não vai ficar acionando porque embaixo dele tem um parafusinho onde eu determino a altura de acionamento dele. Então eu boto mais alto, coloco ele e ele passa a barreira, né? Então já fiz até algumas operações com sensores assim. Então é isso. Estou estudando tudo isso. Fazer um projeto não é simplesmente pegar a ideia e começar a fazer. Você tem que pensar e estudar muito. Cada ideia que você vai tendo, você tem que documentar ela. Às vezes até eu faço isso hoje mais no processo mental, não preciso nem anotar tanto.
Eu penso quais são as falhas que podem ter, eu penso o escopo, e aí eu começo a estudar e pesquisar na internet sobre aquele escopo, a solução para aquela falha que eu encontrei, porque eu estou pensando nela. E aí, quando eu encontro a solução, aí eu vou estudar sobre a solução. E às vezes, quando eu estou estudando sobre a solução, vem outro problema. Como, por exemplo, estudei o Home Assistant, aí eu vi os camaradas falando que roda na Raspberry. Então não é só pensar, vou comprar um Raspberry e fazer isso. Não. Fui ler mais, aí eu já vi outra galera em um fórum dizendo, a Raspberry tá queimando o cartão. Aí eu vi um monte de gente dizendo isso. Aí falou, roda nisso aqui, na TV Box. Aí eu comecei a estudar a TV Box. Aí eu vi que a minha não era suficiente. Comecei a estudar se tinha um outro sistema, porque já que ela roda Linux também, então o Home Assistant não roda nessa TV Box. Mas será que tem um outro sistema Linux que eu consiga desenvolver isso sem usar o Home Assistant? Eu conheço o Linux, eu sei trabalhar um pouquinho com Linux, eu sei programação, eu posso fazer uma coisa mais simples só para mim, porque o Home Assistant, pelo que eu estudei, é um sistema completaço, sabe? Então ele é bem completo, ele roda com um monte de coisa, mas será que eu iria fazer isso mesmo? Então coloquei para rodar, para estudar. Comecei a estudar e vi que dá para fazer com essa aqui se eu quem desenvolver o meu sistema em Linux. Mas aí, para não ficar muito travado, comprei também a outra TV Box. E aí, quando eu tô tendo tempo livre, assim, num sábado, né, como agora, num final de semana, o que é que eu faço? Eu dou uma estudada, eu começo a estudar e pesquisar o que é que eu posso fazer de tecnologia, quais são as tecnologias que eu tenho e começo a estudar isso. Então, entre esses estudos, os meus cursos que eu faço, a minha graduação que eu faço e o meu trabalho, que tem muito mais coisa. Claro que sobre o meu trabalho eu não posso conversar tanto aqui, eu não posso explicar para vocês, eu não posso falar no YouTube, porque aí já é coisa da empresa, né? Questão da empresa. Eu não posso chegar aqui, pegar o meu trabalho que eu faço de desenvolvimento de tecnologia dentro de uma empresa, de tecnologia, e estar expondo sem o consentimento da empresa. Vocês devem entender isso. Mas eu trabalho com vários projetos até bem grandes dentro de uma empresa, onde eu trabalho também com toda essa parte de estar pesquisando tecnologia, de estar, né, fazendo os testes. Então, como é que eu vou fazer depois um vídeo explicando o passo a passo de você desenvolver um projeto. Eu quero fazer isso com vocês. E um dos projetos que eu estou fazendo é esse aqui, do Home Assistant. Então, a primeira coisa que eu estou pensando é na arquitetura. Como é que essas coisas vão se comunicar na internet. Então, estou estudando por enquanto Home Assistant. Eu quero colocar ele para funcionar, eu quero testar, eu quero ver a viabilidade dele. Tendo isso, aí eu passo para o próximo passo. Como eu vou fazer as caixinhas de interruptor? Como eu vou fazer o retorno para que a eletrônica saiba que a lâmpada está acesa? Como é que eu vou fazer isso de forma pequena que caiba dentro do interruptor? Como é que eu vou tratar da segurança disso aí? Se esse interruptor queimar, se esse circuito queimar, a lâmpada fica inativa? Ou eu consigo ainda ligar e desligar manualmente e ele fica em segundo plano? Então, tipo, mesmo que ele queime, a lâmpada não para de funcionar. Ou se ele queimar, a lâmpada não funciona mais e eu tenho que trocar. Então, isso é coisas que entra no checklist do meu projeto e coisas que eu vou pesquisando e fazendo. Por isso que às vezes um projeto leva tanto tempo, né? Tem projetos aí que levam 5, 6 anos para ter um protótipo. E isso é normal, certo? Então, esse projeto eu estou desenvolvendo e esses vídeos é uma forma também de eu documentar essas ideias aí, certo? Então, até a próxima e muito obrigado, pessoal.